Boa noite, Brasil! Boa noite a vocês que estão nos acompanhando. Hoje, nosso segundo episódio do podcast Fala Pandora. Eu me chamo Maria Catarina, juntamente com a minha colega Isabela Rosa. Somos estudantes do curso de Psicologia aqui da Unifaema e vamos tratar de um tema bem legal hoje, que é o protagonismo feminino no campo. A gente está contando hoje com a presença de duas mulheres maravilhosas aqui de Rondônia, mulheres fortes e atuantes no agronegócio aqui do estado. Meninas, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. A gente agradece o convite, a gente agradece que você aceitar o nosso convite, né, para tratar sobre esse assunto. Eu gostaria inicialmente que vocês se apresentassem para a gente entender um pouquinho melhor sobre o que cada uma lida diariamente, né? Se vocês pudessem falar um pouquinho sobre o que cada uma lida, você pode começar, Antonielle? Sim, claro. Primeiramente, né, muito obrigada aí pela abertura. Eu acho que nunca é demais falar sobre a vivência da mulher do agro, né? Não é do agronegócio, mas sim do agro. Realmente, o pé no chão, né? Esse contato todo que a gente tem, direto e indiretamente. Então, é isso. Antes de tudo, né? Sou mãe, produtora rural. Estou como presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Alto Paraíso. Estou como presidente da Câmara Setorial de Grãos do Estado de Rondônia. Também estou como diretora financeira da ProSoja Rondônia. E estou como segunda vice-presidente das Mulheres do Agro da Confederação Nacional da Agricultura do Brasil, né? E sou conselheira também da Embrapa. Então, a gente vem desenvolvendo esse trabalho aí, né? Muitas funções, mas eu acredito que é tudo para vir somar aí para o agro do estado de Rondônia. Com certeza. E você, Mayara? Então, também quero agradecer o convite e agradecer também principalmente a professora Luciane, que acho que é a professora de vocês, né? Que me convidou também para estar participando hoje aqui do podcast. É uma honra estar ao lado da Antonielle aí, que tem uma bagagem bem grande. Então, meu nome é Mayara, sou engenheira de pesca, sou mãe também de 2 pequenos. Atualmente eu tenho uma empresa, a Dourada Engenharia, e eu trabalho com os produtores de peixe, né? Minha parte é mais voltada à piscicultura. E eu faço também projetos de financiamento. E eu também até pouco tempo era produtora rural e também tive esse acesso direto, não só trabalhando com os produtores, os piscicultores, como também tive a experiência de poder ser uma piscicultora. Então, seria isso. Muita coisa também, né? Muito importante. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer à Unifaema por disponibilizar para a gente o espaço, os equipamentos, a equipe, também a equipe por trás de todo esse planejamento, né, do Fala Pandora, né, Isa? Agradecer os nossos colaboradores, como que fala? Até esqueci o nome. Apoiadores. Que estão com a gente, o Lucas Folador, que está acreditando na gente nesse projeto, a Tabchat, a Unifaema, e nossas colaboradoras, a professora Luciane, que é nossa orientadora, e todo mundo que faz parte um pouquinho desse pedacinho. Para chegar aqui, a gente tem design gráfico, roteiro, a Maria, então assim, tem muita gente, a gente está aqui representando, mas a gente tem outras mulheres por trás fazendo isso para trazer o melhor para vocês. Isso aí. Meninas, como que foi, assim, conta um pouquinho pra gente da história do início, né? A gente sabe que começar alguma coisa, uma coisa grande, sempre é mais difícil, né? Então, muitas mulheres, às vezes, geralmente já nasce na roça, já nasce lidando com aquilo, né? Com plantação, enfim, com aquela agricultura familiar e vão crescendo. Outras fazem um curso de formação, né? Outras, geralmente, casam com o agricultor e daí, posteriormente, talvez ficam viúvas ou se divorciam e acabam tendo que ter um papel de liderança ali naquela agricultura familiar ou até mesmo naquela empresa, enfim. São inúmeras as histórias da motivação, mas e para vocês, como que tudo começou? Bom, eu brinco que eu sou produtora rural por certidão de casamento, né? Eu não vivia esse mundo do agro. Os meus pais tinham uma empresa e aí, posteriormente, eu conheci meu esposo.
me envolvi e a gente começou a trabalhar junto, né? Eu, de certo modo, não me envolvia diretamente, mas aí depois são consequências de um casamento, né? A gente acaba dividindo tudo, né? Matrimônio é isso. Inclusive, quero mandar um abraço, que amanhã vai fazer 19 anos de casado. Oh, parabéns! Né? Eu quero, né, mandar um abraço para o meu esposo, o Edis. E aí a gente foi crescendo junto, evoluindo, né? Eu falo muito assim que eu sou muito grata em ter um parceiro como ele, porque o Edis, ele me deu muita abertura, né? Que às vezes as mulheres, elas não têm isso. Elas não têm a oportunidade de aprender com alguém. E o meu esposo, ele sempre falou, não, você faz essa parte e eu vou fazer essa, mas é assim, assim, assado, né? Nós temos uma diferença de idade, então eu às vezes muito imatura, né, e tal, ele então me ensinou muita coisa aí desse mundo do agro. E aí, assim, consequentemente eu fui me apaixonando, nós morávamos no Mato Grosso do Sul, aí decidimos vir para Rondônia, e um grupo familiar, né, e aqui a gente fincou as nossas raízes, né, como se diz, nossas raízes estão nessa terra, então agora, assim, eu me sinto nascida e criada aqui, né. Eu era do Mato Grosso do Sul, mas assim, meu coração hoje pertence a Rondônia. A gente tem que ser grata por onde a gente tira o nosso sustento, tira o nosso pão, tira o nosso alimento. Então, foi assim que eu comecei, né? E a partir daí, consequentemente, pela necessidade, e eu sempre fui muito assim, aquela vontade, né, de modificar as coisas, de querer evoluir e tal, eu sempre fui muito ativa. Então, aí né, foram acontecendo as coisas no seu devido tempo. Bonito, né? Que lindo. Rondônia, na verdade, é cativante, né? Rondônia Sim. é um estado muito bom mesmo pra gente morar. Mas como que você enxerga o papel da mulher hoje no agro, agora que você já criou essa paixão, claro, né? E como você está à frente, principalmente ali do movimento Mulheres do Agro aqui de Rondônia, como que você enxerga o papel da mulher no campo? Olha, o papel da mulher ela é fundamental, né? Tem muitas mulheres que elas não se enxergam protagonistas. Né? A propriedade está no nome do homem, é sempre o homem que é reconhecido, mas aí quando você vai lá e vê, é ela que está fazendo todo o serviço, né? Assim como as outras mulheres, né, que estão fora da porteira também, não é só a produtora rural. Mas tem mulheres que elas não se reconhecem do agro e elas lidam literalmente com pessoas do agro, né? Até uma vendedora numa revenda, uma psicóloga, né? Que atende, às vezes a maior parte da clientela dela é do agro, porque boca a boca você sabe como que é, né? Vai um e vai indo. Exato. E hoje em dia vocês sabem, né? Na crise que estamos atravessando, o Brasil está atravessando, mais do que nunca é necessário esse apoio emocional, psicológico para o produtor rural. Nós temos altos índices aí, lá vê a questão do Rio Grande do Sul, né? Produtor que não está conseguindo pagar suas dívidas, enfim. Então, todo esse apoio psicológico num momento como esse, eu acho que é, né, muito vantajoso. Com certeza. Então, e aí, jornalistas, o pessoal da comunicação, né? Enfim, todo mundo ele tem um laço com o agro, sabe? Então, eu acredito que a mulher ela vem para concretizar tudo isso, para validar tudo isso, sabe? O papel é fundamental, ao meu ver, não podemos ignorá-lo e cada vez mais a mulher ela tem que ter consciência que ela tem que se capacitar para estar assumindo cargos, assumindo protagonismo de certas demandas, enfim, eu acho que é mais ou menos por aí. Calma aí, falando você que, né, você entrou nesse mundo pelo casamento e lá em casa foi mais ou menos assim. Meu pai entrou e, consequentemente, a minha mãe entrou junto. Então, assim, ela não é, igual você falou, de estar na porteira, mas a parte financeira, estrutural, Gestão, né? a minha mãe está sempre ajudando, porque também gera, igual uma empresa, também gera muito documento. E isso é muito legal porque, igual você falou que vocês são um par, né? Você e seu marido nisso, eu vivo muito isso na minha casa. Os dois são um par e o meu pai com a parte mais Operacional e a minha mãe ali, vamos encaixando aqui e dá certo. Então,
a mulher, como você falou, tem um papel fundamental às vezes. É fundamental, Sempre, né? né? Ela gesta a casa, ela já faz gestão ali. A hora que ela manda o filho para a escola, faz café, já ajeita tudo para mandar o marido para a roça, Só enfim. deixar tudo organizado, ela já está fazendo parte disso, né? Exatamente. É aquele apoio, né, primordial para que o trabalho mais pesado seja bem Desenvolvido. É a realizado. mesma coisa que falar que dona de casa não faz nada, né? Exatamente. E essa questão que você comentou sobre o suicídio, né? O suicídio de pequenos agricultores, ele é muito real. Aqui a gente estava passando o Setembro Amarelo agora, a gente tem mais entra mais nesse assunto, né? Então, infelizmente, o maior em dado científico, é muito difícil a gente ter um dado concreto em relação ao suicídio, a tentativa de suicídio. Mas homens agricultores de agricultura familiar, pequenos agricultores, eles são um número assim exorbitante, que sabe, disparelho com outros grupos que cometem ou tentam cometer suicídio. Infelizmente, essa é uma realidade por questões de política pública, economia, enfim. Eu acredito que a gente vem aí com uma onda, né, que infelizmente é compreensível nesse sentido, porque a gente está atravessando um período econômico extremamente sensível. Produtores, e aí eu vou além, não só da agricultura familiar, porque eu acho assim, cada um na sua proporção, sabe? O pequeno tem as suas dívidas ali proporcionalmente à sua propriedade, o médio a mesma coisa, e o grande também. Então, assim, e ainda o grande produtor, ele tem várias famílias que dependem dele, né, que trabalham para ele. Então, assim, não é fácil para ninguém, né? Por isso que eu falo, cada um na sua proporção. Só que a gente vem atravessando, eu acho que o produtor de verdade, é difícil, ele sempre honrou, né? E os investimentos que o produtor faz, quando sobra um dinheiro de uma safra, independentemente da cultura, ele faz uma nova dívida, que o investimento dele é comprar um maquinário parcelado, né? Comprar um trator, uma colhedeira, uma calcareadeira, enfim, algo para ajudar na propriedade. E aí ele vai comprar o quê? Parcelado. Então essa dívida ele não vai se pagar em um ano, né? Dívidas aí para 5, 10, 15 anos, né? Então, assim, ele tá com esse compromisso, né? E há anos atrás a gente tinha uma situação econômica, hoje a gente tem outra, né? Com a margem, cada vez mais, a margem do produtor rural, independentemente do tamanho, ele vem diminuindo a cada ano. Então, assim, realmente eu não sei como que a gente vai lidar com tudo isso, né? Mas é força e fé em Deus, né? Porque produtor rural, para ser produtor rural, é muito guerreiro. E tem muita gente que acha que essa classe da sociedade não sofre com isso, né? Até pela visão mais chucra que os homens produtores geralmente têm, as pessoas acham que não. Mas, eu não sei se você tem convívio, mas várias pessoas conhecidas, assim, se levaram ao suicídio, assim. Umas 3 pessoas em questão de uns 2 anos. Eu não sei se vocês conhecem, mas eu cheguei a conhecer, tipo, gente, é chocante, né? Tipo assim, a gente, às vezes, não passa pela nossa cabeça que eles se acometam de tal forma. É porque, assim, eu acredito que o produtor rural, ele sabe dever, mas ele não sabe ser inadimplente. É diferente. Dever, a gente faz a dívida e está devendo, mas todo ano a gente tem a capacidade de pagamento, vai lá, paga a parcela. E aí, no outro ano, a mesma coisa. Vai lá, planta, produz, colhe, paga a parcela. Agora, o alto índice de inadimplência está aí. Por quê? Porque hoje em dia o produto que a gente, né, vende não cobre as despesas que a gente faz. Então, assim, o peso, a soja, milho, boi, né, e consequentemente, né, tem outras culturas aí, né, que também estão passando por isso, né. A gente fala, mas de repente o produtor do café, né, que está aí ganhando dinheiro, seu dinheiro, né, mas não é bem assim. Olha quanto que é para produzir o café hoje, né, esbarra em questão de dificuldade de mão de obra para fazer a colheita desse café, N situações, gente, não é fácil, não é fácil. Então, a gente tem que, assim, ter um olhar bem diferenciado mesmo para o produtor rural. Inclusive, uma coisa que você também comentou, que a mulher ela não se enxerga como protagonista, né, nessa lida diária.
E isso é um dado científico comprovado. A mulher, ela se enxerga como uma auxiliadora ou algo assim, uma ajudante ali no campo. E a gente precisa fazer mais movimentos e mais falas como essa, por exemplo, para aquela atendente saber que ela faz parte, né? Para aquela dona de casa saber que ela está lá fazendo o almoço dos peão, mas ela faz parte, ela é protagonista naquilo também. Não somente aquelas mulheres que trabalham no escritório, na administração, ou talvez no layout ali, para quem vai trabalhar aqui, quem vai carregar não sei o quê, sabe? Então, assim, são vários assuntos, né? A mulher precisa passar a se enxergar como protagonista também. Ela tem aquela síndrome da impostora, né? Até num desses encontros, em um desses congressos das mulheres do agro, nós trouxemos uma palestrante, a Ticiane. Ela falou sobre isso, sobre a síndrome da impostora, que a gente tem essa dificuldade de se reconhecer, de se aceitar, né? E não é tão assim, porque há pouco tempo atrás falava, Antonielle, nossa, fala um pouco sobre você. Logo que eu comecei a dar as entrevistas, coloca aí o seu currículo. Aí eu colocava, mãe, produtora rural, tá. Mas aí mandava. Mas você não é isso? Mas você não é aquilo? Né? Aí a gente mesmo tem essa dificuldade de se reconhecer, né? De ver o que a gente faz e colocar, dar nome aos bois mesmo, né? Não, eu faço isso, eu faço a gestão, eu faço, né? N situações aí que a mulher, ela acaba tendo essa dificuldade, sim, de se posicionar como um agente que é fundamental dentro da propriedade dela, dentro do negócio, dentro da empresa que ela trabalha, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Exato, com certeza. Você, Mayara, como que você começou por casamento também? Você contou que você já foi psicultora e hoje tem uma empresa. Sim. A minha história vem, assim, meus pais foram trabalhar como produtores rurais, mas assim, quando eu nasci já não fazia mais parte desse mundo. Participei através dos meus avós, né, mas foi mais em relação à minha formação mesmo, por isso que eu entrei na área do agro, né, envolvendo mais a parte de piscicultura em si. Eu sou paranaense, sou formada no Paraná, e na época, quando decidi escolher o curso que eu queria fazer, eu sabia, a única coisa que eu tinha certeza é que eu queria trabalhar na área ambiental, porque era uma coisa que eu gostava, né? Eu ia fazer, por exemplo, a biologia, agronomia, e foi quando eu conheci o curso de engenharia de pesca. Até então, assim, logo na época de fazer vestibular, não tinha muito conhecimento, né? Até hoje o curso não é um curso muito conhecido, né? Tem gente que nem sabe que existe. E, inclusive, pelo fato dele ser um curso voltado, principalmente, mais masculino, público masculino. Então, na época, quando eu entrei na faculdade, eram 40 alunos, 5 eram mulheres, né? E, no fim, 3 se formaram. E as outras desistiram aí no caminho. Mas aí assim, então minha história veio lá de trás, da época da faculdade. E quando eu ainda estava estudando, eu tenho assim, a minha família, pai, mãe, irmã, minha sobrinha, todo mundo mora lá no Paraná, eles são de Toledo. E aí, só que uma parte da família da minha mãe mora aqui em Rondônia. E aí eu tinha um tio que sempre falou para mim, não, tem que trabalhar, se formar e vir trabalhar em Rondônia, que aqui é o mundo do peixe, que aqui tem muita piscicultura. E isso que estava na época assim, tinha muito, mas estava ainda expandindo, né? Isso foi em 2010. Eu me formei em dezembro de 2009 e antes da virada do ano eu já estava aqui. E fui para Rolim de Moura, no caso. Aí eu fiquei um ano lá, assim, com alguns trabalhos aleatórios, nada fixo, e acabei indo para Porto Velho. Quando eu fui para Porto Velho, eu fiquei 3 anos lá, e eu trabalhei na Secretaria de Agricultura lá, na prefeitura, no caso, e na Coordenadoria de Pesca, que tinha aberto no ano que eu cheguei lá. E aí, inclusive, eles estavam precisando na época de mais engenheiros, me pediram para indicar e até foi uma outra mulher. Nós éramos em 2 engenheiras de pesca trabalhando na secretaria, lá na Coordenadoria de Pesca. E nisso a gente desenvolveu o trabalho dessa coordenadoria, trabalhando com os pequenos produtores de peixe, né? Porque as prefeituras atendem até 5 hectares, então eram os pequenos. A gente tinha que dar assistência técnica e trabalhar com o licenciamento, a regularização ambiental dessas propriedades
que foi uma época, assim, 2011, 2012, que tinham muitas propriedades sem regularização ambiental. Então, assim, conforme o pessoal foi conhecendo a gente foi expandindo o trabalho, porque lá em Porto Velho é a região, o município maior do estado. Então, eles até uma região muito grande lá. E, igual vocês comentaram aí também, que é o boca a boca, um vai falando para o outro, né? O pessoal acabou conhecendo a gente e começou a aparecer a demanda dos produtores maiores do que 5 hectares. Foi quando eu decidi abrir a minha empresa, porque pela prefeitura já não poderia atender. E, assim, praticamente não tinha ninguém trabalhando nessa área aqui em Rondônia. Então, assim, como eu já tinha um conhecimento, né, na área de licenciamento ambiental, aí eu abri a empresa, a Dourada, que inclusive tem uma história feminina também, que como, assim, o meu mundo sempre masculino, eu falei, não, vou abrir uma empresa, apesar da gente produzir o tambaqui aí, que é a maior quantidade, eu falei, minha empresa não pode chamar tambaqui, porque tambaqui é um nome mais masculino. Aí foi quando eu decidi chamar de dourada, porque a dourada é um peixe de couro da bacia do Rio Madeira. Tem o dourado, né? Tem o dourado tem o dourado, que é o peixe de escama, né? Sim. E aí a dourada, que muitos até conhecem como dourado, mas na verdade a dourada é um peixe do Rio Madeira. Então, eu queria que fosse um peixe da região, né? E aí, mais um detalhe que eu escolhi o nome da empresa, porque esse peixe, ele é o maior peixe de água doce que faz as maiores migrações do mundo. Aí eu me inspirei, porque assim, eu migrei, né? Eu migrei de um estado, vim do Paraná para cá, e também, nossa, é o meu estado do coração, eu sempre falo, eu sou paranaense, nascida, mas é o meu estado de coração, porque me acolheram muito bem. Nossa, aqui eu pude crescer como profissional, né? Então, é daqui que eu tiro meu sustento e da minha família. Então, assim, a gente só tem que agradecer. E diz que quando bebe água do Madeira, não volta mais embora. E eu bebia do Madeira e do Jamari. Então, aí, assim, a minha história começou por aí. Daí, eu acabei vindo para Ariquemes, porque aqui se concentra a maioria das pisciculturas do estado. Então, como eu comecei a atender os produtores maiores, então, eu acabei vindo para cá, né, que é o Vale do Jamari, daí atender toda a região, Cujubim, Cacaulândia, Rio Crespo, aqui é a região toda. Mas eu atendo no estado, no geral. E aí, assim, eu comecei com o licenciamento, que é a regularização dessas propriedades, né, e os projetos de financiamento, que era para quem queria construir novos tanques ou iniciar do zero. Então, a gente teve uma época, assim, que quando a economia estava melhor, né? Muito boa, assim, que a gente expandiu muito, cresceu muito a piscicultura no estado. E foi aí 2015, 16, 17, 2018, até 2018, mais ou menos, que teve, assim, foi um boom, expandiu de uma vez, né? Um crescimento muito grande. E aí, assim, teve essa decadência, tanto que os projetos diminuiu, assim, o gráfico caiu totalmente, né? Mas como a parte de licenciamento ambiental é uma coisa, é um ciclo que a gente tem que fazer renovações, então, assim, acaba que é um trabalho que nunca tem fim, né? Como eu já tenho uma carteira de clientes, assim, fixa, vamos dizer assim, né? Que o pessoal acaba conhecendo a gente e continuando desde que a gente faça o trabalho certinho, né? Continuando sempre, mantendo sempre o mesmo profissional trabalhando com isso, né? Então, é um ciclo que não acaba, né? Todo ano tem renovação, é um relatório para fazer, então, assim, serviço, graças a Deus, não tem fim. E daí seria isso, aí que eu iniciei a minha história, e aí hoje, na época eu saí da prefeitura, porque eu não podia atender as duas coisas, e agora só atualmente estou com a minha empresa. Que lindo, pioneira. Lindo. Então, assim, ao seu ver, quais são as maiores dificuldades para quem quer investir na piscicultura aqui no Brasil e principalmente aqui no Norte? Então, assim, ultimamente a dificuldade maior seria justamente o custo, né? Que a gente teve um aumento muito grande, porque, por exemplo, o maior custo para a construção de uma piscicultura é o combustível. Agora, máquina e combustível em consequência. Uhum. E tudo aumentou muito o preço. Mas também tem o lado positivo, que mesmo assim o custo estando bem mais elevado, que nem eu comecei trabalhando, por exemplo, em questão de porcentagem, fazendo projetos a 3%
de juros anual. Hoje a gente já está em 8, quase 9. Então, teve uma diferença muito grande. Só que ainda a produção, a produtividade, ainda está compensando, entendeu? Porque o lucro que o peixe está dando, a gente teve um crescimento muito grande nesse último ano, 2024, 2025, melhorou, foi assim, o nosso recorde de valores de o quilo do peixe, vamos dizer assim. Foi quando a gente chegou no máximo. E que gostaria que melhorasse mais, não estou dizendo que está top, mas assim, melhorou e lógico, que foi equivalente, só que o que aumentou de custo para execução também, daí aumentou no custo de venda, então compensou, uma coisa compensou a outra. Mas, como eu falei, diminuíram muito os projetos para ampliação e a gente também teve algumas coisas em relação à legislação também, que até 2019 era possível construir nos leitos, né, dos rios, onde já eram antropizados, onde não tinha vegetação, não tinha APP. Então, poderiam construir as pisciculturas nesses locais. E é local que não dá para produzir, não dá para plantar, não dá para um boi ir pastar. Vamos dizer assim, locais mais brejo, alagado. Então, isso era muito bom, porque poderiam utilizar essas áreas que eram inutilizadas para as propriedades rurais para construir tanques. Só que de 2019 para cá foi cancelado. Isso não pode mais, é proibido construir em áreas de leito. Então, todas as pisciculturas, a partir de 2019, que cresceram, que aumentaram, que construíram, ampliaram, são culturas fora do leito, em área de pastagem. Então, muitas vezes tem que tirar o gado ou uma plantação para construir os tanques, porque não pode mais no leito. A gente luta aí para que isso mude, sabe? Porque realmente são áreas que não dá para fazer outra coisa, mas como é tudo em cima de legislação, então agora é só a piscicultura que a gente fala no sequeiro. Aí seria isso. A maioria dos produtores pegam o peixe de que tamanho e vendem ele, cuidam do peixe até que tamanho? A maioria, geralmente. A gente tem dois, sim, principais tamanhos, que é de até 2 quilos e de 3 quilos acima, que são mercados diferentes, tá? A gente passou também por uma época que a maioria dos peixes grandes, que a gente fala, que é de 3 quilos, 3,5 kg, isso eu estou falando do tambaqui, tá? Peixe redondo. Antes era comercializado quase que totalmente só para Manaus, porque eles são ainda até hoje os maiores consumidores de peixe. Isso que eu ia perguntar, para onde vai o peixe de Rondônia? Então, antes era praticamente Manaus, porque em consumo per capita no Brasil, eles são os maiores consumidores de peixe. E eles gostam do peixe grande porque o peixe de rio deles é grande. E Manaus gosta muito do peixe de Rondônia porque diz que o peixe de Rondônia é muito parecido com o peixe do rio, né? Então, eles eram os nossos maiores, ainda são o maior consumidor do peixe grande, mas como aumentou, expandiu o mercado do tambaqui para o Brasil todo, também tem outros mercados que vendem o peixe grande. Normalmente, quando é o grande, ele é vendido in natura o peixe inteiro, certo? Quando é o peixe pequeno, ele é utilizado mais para cortes, para fazer a costela, para fazer a banda, porque é um tamanho menor, não é um peixe tão grande, porque eles pensam também assim, numa família. Uma família vai para consumir uma banda inteira, então não pode ser de um peixe muito grande. E, por exemplo, a costela, quando vai fazer as costelinhas, se você faz de um peixe muito grande, na hora de venda, de colocar, por exemplo, numa bandejinha para venda, se você faz com costela muito grande, você vai ter poucas unidades de costelas numa bandeja, vamos dizer assim, e a quantidade, o peso ficaria muito grande. Então, assim, vamos supor que o pessoal normalmente compra 1 quilo, 1,5 kg de costela aí para uma família pequena, né? Então, se fizer com as costelinhas maiores, vai ter um número maior de costela. Então, isso é mais visual, é marketing, entendeu? Então, assim, é questão de um marketing para venda. Então, não adianta querer 1 quilo de costela de peixe grande, vai dar 2, 3 costelas, entendeu? É uma família de 4 pessoas, cada um quer uma, então não dá, entendeu? Então, isso é mais visual mesmo, é questão de venda, né? Sim. Então, aí, só que assim, o mercado do peixe expandiu muito, a gente está mandando para todo lugar do Brasil, inclusive aumentou muito a quantidade de compradores de outros frigoríficos. Aqui a gente tem a Zaltana, né, que é o frigorífico daqui de Ariquemes, e é o maior do estado também, né?
Então, por exemplo, a Exaltana, a maior a venda deles é a desse peixe de 2 quilos, porque eles fazem os cortes para revender. Seria isso. E em nível assim de exportação, de todos os produtos do agro aqui de Rondônia, existe exportação para o exterior? Não existe? Tem alguma previsão, talvez, uma política que prevê isso? O nosso soja ele já é tipo exportação, né? Nós temos o porto ali em Porto Velho, soja, né? A gente pega, colhe e manda direto para o porto. Desse porto, o soja de Rondônia é totalmente para fora, assim, sabe? Então, agora o que a gente precisa mais é melhorar a infraestrutura, né, do nosso estado para que a gente possa absorver mais a produção aqui dos produtores, né? Porque, assim, o que é produzido dentro do estado de Rondônia vai para Porto Velho, né? Graças a Deus, logisticamente, nós estamos muito bem colocados. Só que também uma parte da soja que é produzida no estado do Mato Grosso vem para cá. Então, consequentemente, né? Por isso que dá aquelas filas enormes, né? Então, Dias lá para exatamente, né? Deu toda aquela confusão, né? E a nossa capacidade de armazenagem também no estado, né, é pouca, né? O produtor, aí vem toda uma questão, né? A gente precisa de políticas públicas para o produtor rural, porque ele precisa de crédito, mas para ele ter crédito, ele precisa de regularização fundiária, né? Regularizar as terras dele, para ele conseguir ter acesso ao financiamento e aí conseguir automaticamente uma linha de crédito ali para ele construir um armazém dentro da fazenda. Então, assim, uma coisa puxa a outra, né? A gente tem várias pautas aí dentro do agro que a gente precisa ser levantada, zoneamento, né? Regularização fundiária. Então, são coisas assim que, olha, precisa em caráter de urgência. Então, os deputados aí que nos assistem, né, eles têm que olhar aí com mais carinho para o agro, para que a gente consiga realmente fazer com que aconteça isso dentro do estado de Rondônia. E aí sim a gente consegue ter uma capacidade de armazenagem, o produtor não perde tanto, porque o que acontece? Ele fica lá com o produto na roça. Tira da roça, quem não tem secador, que não consegue secar, manda para um terceirizado. Beleza, mas nisso ele já tem que pagar. Aí sai do terceirizado, ou sai diretamente seco da roça, vai para o porto, chega lá, tem que esperar dias. Automaticamente a carga vai perdendo, né, a qualidade, o grão vai perdendo a qualidade, e aí vai apodrecendo, enfim, N situações que tudo vai para a conta do produtor, né? Então isso é muito triste, você ficar ali com o seu produto perecendo e não poder descarregar. Verdade. É a mesma coisa em relação ao peixe. A gente tem uma dificuldade muito grande de exportar. O tambaqui, inclusive a costelinha, participou de um evento, o Sea Food em Boston, se eu não estou enganada, e ganhou como prêmio de melhor, de todos os alimentos que tinham lá, ganhou um prêmio, né? A costelinha do tambaqui. Só que a gente tem uma dificuldade ainda muito grande, a questão de exportação. E também a questão de falta de... A gente precisaria ter mais frigoríficos aqui, porque praticamente a gente tem 2 frigoríficos mesmo, que é a Exaltana e Itapuã, e algumas agroindústrias também. Mas para conseguir poder exportar esse peixe, a gente precisaria ter outros empreendimentos aqui. Isso daí é uma falta muito grande aqui em Rondônia. E, por exemplo, quando a gente pensa no sul, pensando na tilápia, por exemplo, lá cada município tem um frigorífico, né? E aí aqui o estado todo depender praticamente de 3, né? Então isso daí é complicado. Então aí teria tem uma logística muito grande, inclusive para chegar um peixe lá de amostra, para conseguir fazer a costela, por exemplo, ou a banda que seja, é uma burocracia muito grande, questão de documentação. E aí, isso daí é uma coisa que ainda tem que desenvolver, né, no nosso estado. É um mercado a ser explorado ainda, né? E a gente precisa desse apoio governamental para que seja, de fato, realizado, né? Porque sozinhos também os produtores não vão conseguir fazer nada. E falando já um pouquinho mais sobre a experiência de cada uma, o que cada uma pode contar para a gente sobre as dificuldades ou talvez aquela descrença do potencial por ser mulher,
na vida de vocês, na experiência mesmo do dia a dia? Já aconteceu algum acontecimento, alguma história assim que gostaria de contar sobre esse tipo de assunto? Olha, eu acho que acontece constantemente, mas também vai muito de como a mulher lida com as circunstâncias, né? Eu acredito que a gente a gente não pode se colocar sempre como vítima, sabe? Eu acho que a gente tem que dar a volta por cima. Acontece, né, onde a gente está, realmente a gente tem que se provar mais, né? Uma opinião nossa, ela tem que... Você dá a sua opinião e parece que alguém tem que vir validar ela para que ela realmente seja ouvida, né? Vamos supor, num meio ali que né, eu estou em várias entidades, vários lugares, enfim. Tem lugares que tem, né, um certo, que você percebe, uma certa dificuldade, eu não digo preconceito, mas talvez eu acho que de repente, às vezes, um ciúme, né, por você estar ali realmente se provando e as pessoas realmente dando espaço para você. E eu acredito que, às vezes, possa ter algum ciúme de você estar alcançando e aquela determinada pessoa não estar. Mas eu acredito que o pior preconceito, para mim, é o preconceito que a gente sofre da própria mulher. Isso aí sabe? eu ia falar também. Isso, para mim, dói na alma. Tá? Porque do homem você já espera, sabe, que aconteça. Então, agora, da mulher, que está, de repente, às vezes, no mesmo grupo que o seu, ou, de repente, no mesmo ambiente ali que você sabe, poxa, a gente está aqui para, né, somar. E aí você vê que, né, tá jogando contra é difícil. Né? Mas eu acredito, assim, que é pouco. No meu caso, são poucas, assim, as situações, sabe? Mesmo porque eu também já me imponho. Eu acho que é um pouco da personalidade de cada uma. Eu ia falar essa questão também, que a maioria das vezes é a própria mulher, né? Que é o problema. Eu sempre procurei, assim, no início, principalmente, porque, como eu falei, eram poucas pessoas que trabalhavam na minha área que eu estou trabalhando agora. E então, assim, eu sabia que ia ter um preconceito, mas era relação às mulheres mesmo. Porque, por exemplo, eu chegar numa propriedade que tem um casal, né? Que normalmente já o pessoal, assim, que já não é muito de sair, que é mais ali produtor rural, o esposo e a esposa, né? Aí chegar uma mulher para ir conversar, que normalmente você vai conversar com o proprietário, com o homem, né? Da propriedade. E aí, assim, eu sempre procurei ir acompanhada, né? Quase raramente ir sozinha em local, em qualquer local, pelo fato de a gente evitar esse tipo de coisa, né? Evitar esse preconceito que realmente vem das próprias mulheres pelos ciúmes. Acho que não é nem preconceito, mas é um ciúme mesmo, né? E em relação a essa questão mesmo de outras profissionais, questão de não ter aquela visão de querer ver o outro crescer, né? Então, isso daí acaba acontecendo uma vez ou outra. Teve, assim, poucos episódios também que eu posso falar que foi um preconceito, mas eu posso falar até eu mesma, né? Igual eu falei várias vezes aqui que a minha área é masculina, mas eu sempre me impus, né? Me coloquei no meu lugar para poder mostrar meu trabalho e mostrar que a mulher também pode, a mulher pode fazer o que quiser, né? Não existe mais aquela questão de diferença de homem para mulher, né? A gente, inclusive muitas áreas hoje em dia têm preferência que sejam as mulheres, pelo fato que acho que a gente tem uma visão mais cuidadosa, né? A gente é né? mais delicada, tem uma visão mais aguçada, mais atenciosa, né? Então, hoje em dia a gente vê que esses trabalhos que antes eram para ser mais masculino, então preferindo que coloquem as mulheres para trabalhar. Mas eu também não vejo assim muita questão do preconceito, não, de acontecer algum episódio muito. Essa questão dos ciúmes eu escuto bastante falar nas meninas assim, agrônomas, né? Que estão ali iniciando muitas vezes a carreira, que também não tem os clientes ainda, né? Aí já tem aquela insegurança de chegar, aí tem mais uma barreira dos ciúmes da esposa, da produtora rural que vai estar lá também, né? Até receber, a gente também tem que saber se comportar, né? posicionar. Saber a postura, uma gente, roupa né? que Eu vai acho usar. que
Poxa, você vai numa propriedade rural, familiar, a princípio, né? Vamos com a roupa normal, adequada, porque cada profissão tem a sua roupa adequada para você ir no local. Então, você vai chegar numa casa de família, de repente, você, né, ali está tentando vender ou está tentando atender, e aí você vai lá com decote, enfim, poxa, eu acho que não é assim, Evitar esse tipo de né? coisa, né? Porque colada, as meninas são bonitas, a maioria das meninas são lindas, maravilhosas, né? Mas, poxa, não é o momento, você tem que ser profissional naquilo que você faz. Então, eu acho que, né, tem N situações que você pode estar mais, né, apresentada, mas isso não é querer tirar a feminilidade da mulher. Não, ela pode estar ali, passou um batom, uma coisa, mas é uma coisa mais tranquila, né? Você vai numa propriedade rural, você vai de botina, calça jeans, camisa, às vezes camisa comprida para não pegar um sol, e é isso. Eu acho que, né, a gente tem que saber se colocar no nosso lugar, né? Então, aí a dica para as mulheres, né, que estão indo aí nas propriedades, enfim, atendendo, e conversa com a mulher. Cumprimenta né? primeiro. Poxa, ela, chega lá, você, né, eu tiro por mim. Poxa, eu, por mais que eu não vou, de repente, fechar o negócio, mas conversa comigo, eu tô ali, Lógico. né? Às vezes a pessoa chega lá, vai lá direto, não, quero falar com fulano mal, às vezes nem dá bom dia, né? E já chega e já vai querer, poxa, né? Você tem que conquistar Toma o cafezinho exatamente. Puxa uma conversa, procura saber ali e tal. Você ganha pela mulher, porque quem toma a decisão, gente, colabora com o esposo para tomar a decisão é a mulher. Então você tem que conquistar quem? A mulher. Verdade. É isso mesmo. E sobre o que a Mayara falou, só complementando, sobre tu ir acompanhada, é até questão de segurança, né? Levar alguém. Infelizmente, é um cuidado que Sim, precisa ter, né? Tu vai sozinha, infelizmente, hoje em dia precisa. E o que vocês podem dizer assim pra gente que vocês perceberam na mudança do protagonismo feminino, na presença da mulher nesses cenários nos últimos 10 anos, ou nos últimos anos, desde que vocês começaram a iniciar as atividades? Olha, o que eu percebi na evolução é a questão do posicionamento. A mulher, hoje, ela está se posicionando bem mais, até mesmo pelas próprias circunstâncias, né? Elas estão indo mais em busca, no agro, no caso, né? Mais em busca de conhecimento. Quem vai atrás de conhecimento, ela acaba galgando seu espaço. Então, eu vejo que, através da educação, né? Dela estar se capacitando, dela estar cada vez mais se interessando pelos assuntos técnicos, né? Então, isso traz para a mulher um outro patamar, um outro nível. Em relação à piscicultura, inclusive hoje eu vim com a camiseta aqui das mulheres do peixe, justamente porque é uma coisa que a gente está iniciando agora. Nosso grupo é pequeno ainda em relação ao agro, que é mais amplo de qualquer jeito. Mas o peixe é agro. Isso que eu ia até comentar sobre isso, que o assunto, né, fala mulheres do agro e da piscicultura, mas a piscicultura está dentro do agro. Com certeza. É uma das definições do agronegócio, né? Toda e qualquer empresa tipo de produção, do campo. Porque agronegócio, né? A palavra agro é tudo que a gente produz na terra, né? Assim como a piscicultura. E negócio é aquilo que você faz, pega matéria-prima, né? Beneficia, vende. Então, assim, tudo se engloba. O pessoal da horta, né? Da horticultura. É agro. Né? O pessoal, enfim, do suíno, carneiro, ovo, gente, tudo que é do campo, plantação. Exatamente, criação. Então é agronegócio, você transforma aquilo que você produz em um negócio para sua subsistência. Então é simples assim, né? O problema é que quando você fala agronegócio, de repente o pessoal fala, não, é só o pessoal da soja, o pessoal do boi, o pessoal do milho. Não. Muita gente diferencia agronegócio com agricultura familiar, né? E não. Exatamente. A agricultura familiar são pequenos produtores, são grandes produtores em pequenas propriedades. Porque eu não posso falar que alguém da agricultura familiar não é um produtor assim como eu, que talvez tenha um pouco mais de terra. Não. Nós estamos no mesmo lado, entende?
tanto alguém que tem um pouco menos de quantidade de terra como aquele que tem mais, nós somos grandes produtores. Exato. Mas o que nos difere são a quantidade de terra. Né? Então, isso é algo que a gente tem que começar a repensar. Então, e daí assim, a gente está iniciando agora essa questão de reunir mais as mulheres, porque hoje a gente já tem um número significativo de mulheres trabalhando na piscicultura, não necessariamente são só engenheiros de pesca, né? Bióloga, agrônoma, de todas as outras áreas, mas que atuam na piscicultura, né? Então, a gente está reunindo, inclusive, a logo foi criada para a gente poder participar da Mulheres do Agro, né? Para a gente se reunir, porque sempre lá era uma, duas perdidas lá no meio, que era na piscicultura, né? Então, a gente está Gente, fazendo... é interessantíssimo isso, né? Porque as Mulheres do Agro Rondônia é uma só, é um movimento só. Mas lá estão o pessoal das mulheres do café, né? Das mulheres do peixe, das mulheres da pecuária, das mulheres agricultoras. Então, assim, é algo esplendoroso que acontece no estado de Rondônia. Eu vou falar para você, o estado de Rondônia é um dos que realmente, assim, a gente não tem briga entre os movimentos. Porque ele tem que se tornar uno, é um movimento só. Só que cada cultura com a sua particularidade. Óbvio que ela vai, né, a hora que ela estiver lá defendendo as políticas públicas dela, ela vai querer, né, e em algum momento a gente se cruza. Né? Em algum momento a gente vai se cruzar nas nossas necessidades. Só que o propósito é o mesmo. Dar voz, dar visibilidade para a produtora rural, independentemente da cultura. É isso aí, daí a gente está aí se organizando, a gente acabou de participar aí do IFC, que é um congresso que teve em Foz do Iguaçu, e lá já tem um grupo de mulheres da piscicultura, mulheres do peixe, mulheres da água, né, que todo ano se reúnem, e a gente já, todos os anos que participou, tentou fazer o grupo separado, porque lá a gente sempre faz uma missão, que a gente fala, entre a CRIPAR, que é a Associação dos Criadores de Peixe de Rondônia, e o SEBRAE, que é o nosso parceiro. E mesmo que a gente vá junto com os produtores de peixe, a gente tenta sempre ter um momentinho separado das mulheres. É justamente para a gente poder ampliar mais esse lado feminino que está trabalhando, no nosso caso, com o peixe, né? E agora a gente reuniu, que nem eu falei, as profissionais, as esposas dos piscicultores, que nem sempre são formadas na atividade, porém estão lá no dia a dia e já muitas vezes entendem muito mais até do que a gente é formado, né? E aí a gente está se reunindo agora, até a gente já tinha a parte da parte das mulheres aí para esses eventos, e aí agora a gente fez específico as mulheres do peixe para poder participar das mulheres do agro, né? Para a gente ter uma maior representatividade aí no estado de Rondônia voltada para o peixe. E é um evento tão grande, mas eu só conheci quando eu comecei a pesquisar para trazer para o evento, para o projeto, para o podcast. Mas assim, é algo tão grande, você falando assim, é tão lindo, mas é tão pouco conhecido, às vezes pouco divulgado. Eu moro aqui praticamente 2 anos e eu nunca tinha ouvido falar. E eu estou dentro universo. E eu estou dentro do universo, por conta do meu pai, e eu não sabia. Eu fiquei tipo, gente, como assim um evento tão grandioso, igual você foi lá em Foz do Iguaçu, e a gente não fica sabendo. É um mundo muito maior e nem nós mulheres acabamos sabendo de tudo que tá acontecendo. Né, e eu fiquei tipo, gente, como assim? Tem esse evento e eu nunca participei. Tipo, eu realmente fiquei chocada. Como que a gente deixa passar e não é tão divulgado assim, devia ser mais... Porque assim, as mulheres do agro atuam de forma, né, uma associação sem fins lucrativos, é um movimento sem fins lucrativos. A gente não tem verba, sabe? A gente, quando criou o movimento, a gente, aos poucos, foi indo, os patrocinadores, a gente aloca o patrocínio diretamente para o fornecedor, e aí vai indo. Agora que a gente conseguiu, né, tipo... De 2 anos para cá, a gente conseguiu um marketing, né, que faz um trabalho, né, praticamente no início era voluntário, entende? Então, a gente vai crescendo dessa forma, né? Só que, assim, programas como este, podcast como esse, que dá visibilidade para a gente. Por isso que é importante a gente vir participar.
Então, Tá a gente fica feliz com É isso. aquela sementinha, a gente sempre fala, né, da sementinha. A gente aqui, o nosso trabalho é esse, o nosso intuito é esse, é ir plantando sementinhas, aos poucos mesmo. Não adianta a gente querer fazer. Porque nós também, a gente também fala, Pandora é uma organização sem nenhum lucro, sabe? É nada. algo voluntário, a gente está aqui como Sim. Para voluntária. passar informação para os outros. Né? Exatamente. E aí que vai, por exemplo, agora o pessoal poder seguir o Instagram delas e ficar sabendo. Né? Exatamente, @, Mulheres do Agro Rondônia. Faça o seu, Mayara. Já. O meu é meu nome e o sobrenome só, Mayara Olsen. Siga a empresa dela Mas também, quem gente. quiser saber um pouquinho mais de peixe, eu tô sempre postando também. É importante meu Instagram particular. Eu não quis fazer da empresa porque o meu mundo é todo envolvido ali no meu trabalho. Os filhos, o trabalho, é tudo um pouquinho, tudo misturado. É a vida Então, real, como ela é, né? Isso. Então, assim, eu não quis separar, já me falaram isso várias vezes, por que não abre um Instagram da Dourada? Porque a minha vida é isso daí, é meu dia a dia, tá minha família junto, quantas mil vezes eu levei meus filhos junto, né? Já participaram de despesca, já foram fazer vistoria comigo. Então, assim, eles fazem parte do meu mundo também, do meu trabalho. Então, a Dourada, a Mayara, a mãe, é tudo uma coisa só. É, 1001 utilidades. Então, assim, eu não separo por conta disso, porque aí lá lógico que eu posto algumas coisas pessoais, mas eu também falo sobre a psicultura. Sobre o seu trabalho. Né? Curiosidades. Inclusive, agora também eu fui convidada pelo 2º ano consecutivo, estou muito feliz, inclusive, para palestrar em Natal, que é um evento que é bem conhecido assim para quem é da engenharia de pesca, que é a FENACAM. É uma feira voltada principalmente, inclusive FENACAM, que é de camarão, só que nós vamos levar o tambaqui lá dentro da feira. A gente já fez isso ano passado. A gente serviu o tambaqui lá na feira, junto com os camarões. E esse ano a gente vai fazer isso de novo. E assim, o pessoal fica apaixonado realmente, porque o tambaqui de Rondônia é diferenciado. Quem prova... É o lema aí que o pessoal da Cripar fala, quem prova, aprova, porque realmente é um sabor inigualável, assim, não tem outro igual. Qualidade, né? Isso. Tá falando de qualidade. Isso. E é importante que você falou, Mayara, que sempre quando a gente fala sobre mulher no mercado de trabalho, independentemente do tipo de atuação, do mercado que ela está inserida ali, o que ela quer se inserir, né, para fazer carreira, para entrar, sempre tem esse sobrepeso, talvez possa chamar assim, sobrepeso a mais em relação ao homem, que é a maternidade, né, a preocupação diária com os filhos, a preocupação com os afazeres domésticos, com as coisas ali da família mesmo. Então tem, além da preocupação do trabalho em si e do estudo para fazer a carreira, tem também essa preocupação a mais. Tem uma imagem, se eu não me engano, é da ONU Mulheres. Ela postou um desenho assim de uma mulher numa escada de madeira. Aí ela tá com o filho na mão, uma sacolinha, né, para subir a escada. É impossível chegar? Não é. É impossível subir? Não é. É difícil. É mais difícil. O homem do lado, uma comparação, né? A mulher e o homem do lado na imagem. O homem sem nada, com uma roupa bacana e uma escada rolante. Sabe? Então, assim, essa, infelizmente, é uma realidade que a gente vem enfrentando, né? Historicamente, culturalmente, a mulher, ela tem esse sobrepeso a mais em relação ao homem. Então, é importante a gente falar e mostrar que vocês fazem parte disso, vocês não são diferentes do que a maioria e que vocês mesmo assim conseguem, né? Porque não é impossível mesmo a mulher atingir o nível que vocês já atingiram, por exemplo. Eu também, assim, tem uma diferença, que nem eu falei, minha família não mora aqui, não tem ninguém aqui, não tem nenhum parente aqui em Ariquemes. Então, assim, aquela rede de apoio que seria da parte de casa, eu não tenho. Então, eu também assim, não tive. Isso daí é uma coisa assim, eu tenho minhas funcionárias, que graças a Deus, que são mulheres aí maravilhosas, que me ajudam, né? E porque assim, a gente tem que enfrentar isso. Inclusive, nesse último evento, eu recebi muitos elogios assim das meninas falando que eu era um exemplo para elas pelo fato, maternidade, trabalho, isso, aquilo, um monte de coisa, porque a gente só faz um resuminho aqui da história, né? A história é longa. E aí tem aquela parte que você falou aí da impostora, né? Muitas vezes eu fui a minha impostora, justamente porque eu não me via
sendo exemplo para ninguém, entendeu? Muitas vezes eu não me vi exemplo para ninguém, nenhuma outra mulher. E aí quando a gente começa a escutar isso, e às vezes assim muitos falam e a gente às vezes não acredita. Mas assim, minha visão também tem mudado muito em relação a isso. E é uma das coisas que eu acho importante falar aqui, justamente para a gente mostrar o contrário, né? Que a gente pode e que eu posso estar aqui como um exemplo para alguém da minha área, por exemplo, né? Uma inspiração. Outras que estão aí acabando de se formar, saber que pode acreditar nela mesma e ir embora, que vai conseguir trabalhar. Vai dar certo, no final tudo se a dá gente certo. não aprendeu na faculdade, vai aprender depois que estiver trabalhando. E assim vai, tem que acreditar. Nós recebemos uma pergunta no chat da Solange. Eles também são psicultores, o seu Jair, eles são psicultores, então eles estão nesse meio. E a Sol é a esposa dele, igual vocês falaram. E a pergunta dela é: qual é o papel da Acripar na psicultura de Ariquemes? A Acripar, ela é a Associação dos Criadores de Peixes de Rondônia, né? Ela iniciou como sendo só de Ariquemes, mas expandiu, é de Rondônia. A Acripar está aí para colaborar, por exemplo, assim, na venda dos peixes, certo? Eles têm um pessoal aí específico trabalhando para ir visitar os piscicultores, ajudar na comercialização desse peixe. Esse é um dos papéis fundamentais. Além de ter vários produtores, inclusive os maiores são associados à Acripar. Então, é um grupo ali, como todas as outras associações, formas das pessoas se reunir e poderem se ajudar, né? Se ajudar como na compra de insumos, por exemplo, né? Numa dúvida aí que um ou outro tem, na comercialização do produto, que eu acho que é uma das principais coisas quando as pessoas fazem uma associação, uma cooperativa, justamente, acho que o objetivo principal é a comercialização, né? Então, o papel da Acripar é esse e está sendo muito importante em Rondônia, pelo fato também que eles trabalharam firme e continuam trabalhando na questão do marketing, assim, de expandir, de levar o tambaqui para o Brasil todo, com esses festivais do tambaqui que o pessoal faz, que assam as bandas aí em vários estados do Brasil ao mesmo tempo, né? Isso aí, a partir do ano que eles começaram a fazer, assim, muitas pessoas conheceram o nosso peixe através desse trabalho em união aí junto com a Acripar. O Sebrae, o Lions, que é sempre quem ajuda também a fazer esses peixes assados, né? Então, assim, é aquele trabalho ali de formiguinha mesmo, Eu acredito literalmente. que é o caminho, né? Essas associações, a representatividade, você se associar em uma associação que te representa, né? Temos também o Sindicato dos Produtores Rurais, que abrange tudo, né? Temos, no meu caso, a ProSoja, tem a Associação dos Pecuaristas, enfim, N associações que representam aquela determinada classe. E eles sempre vão ter um representante ali também para ajudar em relação às políticas, né? O que Políticas a gente, públicas. o que a gente precisa na questão de legislação ambiental, né? Que nem eu falei antes. Então, assim, uma associação que está tendo um papel fundamental na piscicultura de Rondônia. E depois que foi criada a Acripar, assim, mudou totalmente a união dos piscicultores e essa questão, assim, como expandiu a venda dos nossos produtos aqui de Rondônia para o Brasil todo. Então, é um papel fundamental, com certeza. Legal. Eu trouxe aqui um dado, na verdade é um dado bem desatualizado, que é do último censo agropecuário, só que ele é de 2017, que foi divulgado só em 2019. Aí era para ter sido refeito agora em 2025, 2026, parece que não vai ser refeito por verba, né? Porque não tem verba do governo. Mas, enfim, é o dado mais atualizado que a gente tem, infelizmente. E, conforme esse dado, o IBGE, ele identificou que 947 mil mulheres são responsáveis diretamente pela gestão de propriedades rurais. Aí aqui ele trouxe ainda, em questões assim de porcentagem, né, em cada região aqui do Brasil. Lembrando que é um dado mais desatualizado. A região Nordeste tem 57% de propriedades rurais gerenciadas por mulheres. O Sudeste tem 14%, o Norte aqui 12%, o Sul 11% e o Centro-Oeste 6%. A gente sabe que essa questão da associação, do cooperativismo, né, participar do cooperativismo, é importante também
questões assim dentro das cooperativas para liberação de crédito, grupos ali de mulheres que fazem alguma coisa, não só para se reunir, para dizer que estão fazendo, né, mas para realmente ter alguma medida ali que vá facilitar um pouco mais para a produção, para o produtor rural e para essas mulheres que muitas vezes estão começando ou estão enfrentando alguma dificuldade, né, no cenário ali da propriedade delas. E até esqueci o que eu ia falar. Mas sobre esses dados aí, eu fui agora para o Amazonas e eu falei, eu quero falar sobre, né, os dados das mulheres. Não, gente, não tem mesmo. É isso aí. É isso aí. E infelizmente o porquê, né? Talvez porque a gente não é tão valorizada assim. Entende? Porque, poxa, se você quer demonstrar algo potencial daquilo, de uma atividade, você no ramo do peixe, eu na soja, no boi, enfim, eu sempre quero trazer algum dado e atualizado. O que você está tendo de produtividade? O que eu estou tendo de produtividade? Enfim. E o porquê que não nos dão o protagonismo devido? Isso é algo que tem que ser questionado. Né? 2017, o IBGE também, lá atrás, a última pesquisa, o porquê? Não é por falta de dinheiro do governo, é por falta de interesse do governo em mostrar que a mulher, ela tá ali, ó, batendo na porta e daqui a pouquinho tá passando a rasteira e indo para frente, entendeu? Exato. Porque a gente tem esse papel, com certeza isso daí tá totalmente fora da lógica, né? A gente tem essa participação bem ativa das mulheres e infelizmente a gente não tem esses dados aí atualizados como se deve, né? Infelizmente, na verdade um descaso, né? Como que a gente vai mostrar para a sociedade, para as mulheres brasileiras, principalmente para fora do país, o protagonismo feminino, né? Se nem a gente aqui não tem acesso a isso, a esse tipo de informação, como que a gente vai mostrar? A gente aqui em Rondônia, a gente não, né? Aqui em Rondônia é forte a produção de café, né? E a gente sabe que muitas mulheres sempre trabalharam no café, não somente com a administração, com documentos, mas assim também lá na lavoura, na colheita. A grande maioria, claro, é com maquinário, mas nem todos, né? Como que a gente pode utilizar, como que os agricultores podem utilizar da tecnologia? Porque nem todas as plantações, por exemplo, tem uma irrigação, tem um maquinário ali bom, que né, não extrai com tanta facilidade. Como que a gente pode utilizar da tecnologia para auxiliar os pequenos produtores também? Olha, eu acredito você falando das produtoras de café, né? Eu acho que a grande maioria dos cafés de Rondônia não são com máquinas, são colhidos à mão, até mesmo porque a gente tem eu não sou entendedora, gente, né? Tem mulheres aí, então aí fica a dica para vocês trazerem. Aqui de Ariquemes tem a Zeli, da Concafé, maravilhosa, produz pra caramba aí, é altamente tecnológica também, tem a fábrica dela, mas a gente tem aquela premiação da Florada, que é dos Três Corações. Se eu não me engano, me falaram que são 7 produtores daqui do estado, tá? De Rondônia, que foram para a final, 7. Então, tipo assim, antes você falava do café de Rondônia, era Minas. Quer dizer, do café do Brasil era Minas, né, como referência. Não, hoje Rondônia está ali, né, está cada vez mais se colocando aí em um patamar a nível Brasil e internacional também. Então, os melhores cafés são colhidos à mão e por mulheres aqui do nosso estado, né, que pagam não sei quantos mil na saca de café. Por quê? Porque tem esse cuidado da seleção, do grão, enfim, sabe? Tudo isso, todo esse cuidado que realmente vem da mão de uma mulher. O café de Rondônia, ele tem um diferencial mesmo no sabor. Eu também sou de outro estado, então a gente percebe essa diferença. Antes eu nem cuidava de onde eu comprava o café. Aí agora eu já comecei a cuidar mais, comecei a comprar café mais aqui, né? Então assim, dá para perceber bem a diferença do sabor mesmo. A minha mãe mesmo, todas as vezes que vem pra cá, ou que a gente vai pra lá, eu compro café daqui. Tem que levar café, minha sogra, todo mundo tem que levar café. É diferente mesmo. Inclusive, eu trouxe aqui um ranking do IBGE também, que é o grão do café arábica, que é um tipo de café, uma qualidade boa, né? Por municípios aqui, por toneladas, tá? Primeiro colocado de exportação, né, de venda do grão, é a Alta Floresta do Oeste, com 334 mil toneladas, se não me engano. 334 toneladas, né, porque tonelada já
Em segundo lugar, Alto Alegre dos Parecis. Em terceiro, Porto Velho. Em quarto, Mirante da Serra. Em quinto, na produção Santa Luzia do Oeste. Em sexto, Nova Brasilândia do Oeste. Em sétimo, Buritis. Em oitavo, de Paraná. Em nono, Campo Novo de Rondônia. E em décimo, Ouro Preto do Oeste. Então, assim, muitas cidades aqui de Rondônia são produtores de café também. Né? A gente sabe que na Bahia também, não só em Minas, mas na Bahia também tem um café de uma qualidade muito boa. Mas aqui em Rondônia a gente precisa também ver essa questão. Até uma boa, né? Chamar uma produtora de café. Uma boa ideia, ótima ideia. Pra gente comentar mais sobre isso, né? É maravilhoso. Temos mulheres excelentes aqui. Vocês falando assim, a gente não tem noção, né, do protagonismo feminino. A gente, igual, estou meio dentro, mas meio que por fora, né, da área. E é muito, pra gente aqui, né, tem um projeto voltado para mulheres, é tão gratificante ver e poder trazer as informações que eu fico muito chocada, sabe? Ver quantas mulheres estão na soja, no milho, no café, na piscicultura, ver como que a gente nós como mulheres estamos crescendo nessa área, ganhando força, ganhando até visibilidade e saber que Rondônia tem essa oportunidade para crescimento, sabe? Ver que as mulheres daqui estão interessadas e estão buscando, estão indo atrás, estão, igual a Maria falou, é mais difícil, mas que as mulheres daqui estão... como que eu falo? Interessadas? Estão tendo força, sabe? Estão buscando força para conseguir, e principalmente para mudar isso, sabe? Às vezes para dar uma condição melhor para a família, para ajudar o marido. E elas estão, porque a gente sabe que é um ramo difícil, é um ramo, né? Tem que ter um cuidado. E ainda mais pelo preconceito. E mesmo assim, as mulheres daqui estão indo para frente, uma estão incentivando a outra. E as mulheres são muito resilientes, não é só né? no agro, né? Por exemplo, eu esses dias fui em uma borracharia que a mulher, quem trabalhava lá para arrumar os pneus do carro era uma mulher. Então, isso é uma coisa diferente, né? E que a mulher também está entrando. Hoje em dia, quantas mulheres trabalham no posto de gasolina, né? Como frentista. Verdade. Então, assim, a mulher tá envolvida em todas as áreas, né? Não é só no agro, a mulher está se impondo para estar lá onde que antes era só o homem, né? Tá aparecendo em todos os lugares. E a gente também sempre tem, assim, apesar de que igual nessa questão dos dados aí tá tão desatualizado, mas hoje em dia tem muitas, por exemplo, na minha área tem as mulheres das águas, que é pelo Ministério da Pesca, tem as mulheres não sei se é do agro, que é do Sebrae, vários eventos, né, incentivando justamente a aparecer mais a mulher, né, ter mais visibilidade. Daí, inclusive, acho que uma das coisas que a gente ia falar sobre crédito, né, facilidade, também tem algumas linhas de crédito voltado para as mulheres, né, acho que isso é em todos os bancos. Sim, né? em todos os bancos, em todas as áreas também, né? Em todas as culturas. Então, eles acabam fortalecendo isso, né? Com certeza. De linhas diferenciadas para quem é produtora. Isso, né? voltada especificamente para as mulheres. Que bom saber que já existe. Então, né, aqui em Rondônia, essa realidade. Isso é nível Brasil, que nem essa parte de créditos, né? Legal. Isso daí não é só aqui, mas existem, né? Então, assim, já estão incentivando, né, as mulheres a trabalhar em qualquer tipo de área e inclusive daí através dos créditos, da facilidade de crédito para abrir um pequeno negócio, uma microempreendedora, né, independente da atividade, não só voltada no agro. O papo tá bom, mas a gente já tá na nossa hora, chegando ao fim. Eu quero só para finalizar mesmo, para findar, perguntar para vocês se vocês têm assim algum conselho pessoal mesmo, algum conselho para as mulheres que talvez estão enfrentando alguma dificuldade, pensando em sair dessas áreas, né, do agro, ou talvez ingressando agora, iniciando. Se vocês têm assim algum conselho para essas mulheres, para que elas consigam se posicionar e ingressar de fato nesse mercado.
Bom, o meu conselho é o seguinte, não desistir, né? Porque não é uma opção para nós. Eu acho que a gente tem que realmente correr atrás do que a gente quer e se capacitar. Não tem como a gente fugir disso. A mulher, para ela conseguir se posicionar, ela tem que ser capaz de mostrar para o que ela veio, né? E também eu não posso deixar de falar aqui rapidinho, né, do nosso encontro, nosso congresso, dia 18 de outubro. Quero convidar todas vocês que estão aqui nos assistindo. Vai ser o Congresso das Mulheres do Agro, nosso 5º congresso, o maior da região norte. Vai ser sobre gestão e economia, transformando o agro de Rondônia em um pilar do futuro. Então, realmente, a mulher, onde ela está, ela é agente de transformação. E vamos ter palestras magníficas a nível nacional. Então, a mulher do agro do estado de Rondônia não precisa sair do conforto do seu estado para estar tendo acesso ao que há de melhor no Brasil hoje, falando do agro. Então, nós vamos ter aqui mesmo, em Rondônia. E quem tiver interessada, né, entra na nossa página do Instagram, @Mulheres do Agro Rondônia, e vai ter um linkzinho lá para fazer a inscrição e garantir a sua vaga. O link, ele tá na bio? Tá na ou bio, tá na bio. Exatamente. Bem fácil para achar. Facinho. E quero aqui agradecer também aos nossos patrocinadores, que sem eles não seria possível, né, a gente fazer um evento com tamanha qualidade aqui, e também a toda a diretoria das Mulheres do Agro, porque sozinha ninguém faz nada, né? Então eu quero deixar aqui o meu abraço para elas. Eu, sim, partindo do que eu falei antes, que às vezes nem eu mesma acreditava em mim, então meu conselho é justamente o contrário, né? Acreditar no potencial, acreditar em você mesmo, que você pode, que consegue, né? E igual a Antonelli falou, sobre se capacitar, né? A gente tem que sempre aprender mais, participar de cursos, de congressos, estudar até onde a gente pode, né? E seguir em frente. Assim, obstáculos vão aparecer com certeza, que nem tudo são flores, né? Mas, assim, isso daí falou da escada, é um degrau de cada vez, né? Não importa o peso, a gente vai conseguir. Daí nem sempre a gente fala que da parte boa, mas tem as partes ruins, as partes difíceis, né? Que nem sempre as pessoas veem isso, né? Não sabem o que acontece atrás dos bastidores. Mas a gente tem que acreditar e seguir em frente, e acreditar no potencial. Isso aí é o mais importante. Ótimo. Eu agradeço, nós como Fala Pandora agradecemos a participação de vocês. Que bom ter vocês aqui hoje, né? Você com a sua história maravilhosa, começou esse mercado aqui, deu início, né, à sua carreira aqui em Rondônia. Você também como protagonista nesse cenário atual, trazendo para a gente esse evento grande, de grande porte aqui para Rondônia, para a visibilidade da mulher, de fato, no campo, da mulher na produção rural. Meninas, muito obrigada, tá? Por aceitarem o nosso convite, por estarem aqui hoje. Imagina. Foi muito gostoso. Lembrando aqui, semana que vem, segunda-feira, elas estarão com a gente de novo no nosso evento para bater mais papo, junto com a Letícia Santos, que também é filha de produtores rurais. Olha que maravilha. E vai ser um evento muito gostoso. Papo a gente tem, assunto também. Então, aguardamos vocês segunda-feira aqui